Parashá Yitro. A porção da Torá Yitro tem algumas conexões com o Messias. Uma conexão significativa é toda a história de Deus falando da nação de Israel na base do Monte Sinai, e como Israel estava com muito medo de continuar a ouvir Deus. Então, nomearam Moshe como mediador. Isto aponta para a revelação que os Talmidim, os discípulos, tiveram e para o fim dos tempos. Em Êxodo 20, versículo 15 diz: "E todo o povo percebeu os trovões e os relâmpagos e a voz da buzina e a montanha fumegando, e quando o povo viu isso, estremeceu e ficou de longe." A revelação no Monte Sinai aterrorizou o povo de Israel. Diz em Salmos 29, versículos 7 e 8 que a voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Kadesh. Quando você traduz o hebraico de Êxodo 20, versículo 15, da forma mais literal possível, diz que o povo de Israel viu as vozes e as tochas. Mas como ver vozes? E de onde vieram as tochas? Os sábios explicam que as palavras de Deus pareciam tochas acesas saindo da montanha. As tochas se dividiram em 70 vozes, falando em 70 línguas diferentes, todas as línguas do mundo. Os Talmidim experimentaram uma revelação semelhante no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre eles como chamas de fogo, e começaram a falar em línguas que não conheciam. Os Talmidim conheciam as lendas sobre o que havia acontecido no Monte Sinai. Eles sabiam que o que estava acontecendo com eles estava diretamente relacionado com a revelação anterior. Em Êxodo 20 diz: "E disseram a Moisés: Fala-nos e ouviremos, mas não deixe que Deus fale conosco para que não morramos." O povo de Israel disse, em Deuteronômio 5, versículos 24 ao 26, "Eis que o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Vimos hoje que Deus fala com o homem, e ele vive. Agora, portanto, por que deveríamos morrer? Porque este grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos a voz do nosso Senhor, novamente morreremos. Pois quem entre toda a carne ouviu a voz do Deus vivo falando do meio do fogo como nós e sobreviveu?" Após isso, Moshe concordou em desempenhar o papel de mediador para o povo de Israel e para Deus. Paulo afirma em Gálatas 3,19 que a Torá foi ordenada pelos anjos na mão de um mediador. Yeshua cumpre o mesmo papel que Moshe hoje. Diz em Hebreus 1, versículo 2: "Nestes últimos dias nos foi falado por seu Filho." Diz em João 1, versículo 17: "Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram pelo Messias Yeshua." E em 1 Timóteo 2, versículo 5 diz: "Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Messias Yeshua." Em Êxodo capítulo 20, versículos 18 e 19 diz: "E o povo ficou longe, mas Moshe aproximou-se da escuridão onde Deus estava, e o Senhor disse a Moshe: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes que falei convosco desde o céu." Todo o povo de Israel viu e experimentou claramente a maravilha e a glória de Deus. Na era messiânica, a experiência da revelação de Deus fluindo de Sião excederá a experiência que o povo de Israel recebeu no Monte Sinai. Como Levertov disse em Love in the Messianic Age, a revelação messiânica será mais perfeita do que a revelação no Sinai. Antes foi apenas momentâneo, um vislumbre. Nas novas eras será permanente e contínuo. Tudo que vemos agora é um reflexo de um espelho. Então será a realidade que veremos. O menor naqueles dias será maior que o maior destes. O livro de Hebreus compara e contrasta a revelação no Monte Sinai com a revelação que acontecerá na era messiânica. A ordem de que até um animal que tocar o monte será apedrejado assustou o povo. Em Hebreus 12, versículo 21, diz que Moshe disse: "Estou cheio de medo e tremor." Hebreus então compara a revelação na terra, do Monte Sinai, com a revelação do céu, do Monte Sião. Cuidado, não recuseis aquele que fala, porque, se não escaparam aqueles que recusaram aquele que falou na terra, muito mais não escaparemos nós, se nos afastarmos daquele que fala do céu. Yeshua disse que o menor do reino que está por vir terá uma revelação profética maior do que a do maior profeta nesta era. No Monte Sinai, Deus estava envolto em trevas e o povo permaneceu distante, como está escrito. E o povo ficou de longe, mas Moshe aproximou-se das trevas onde Deus estava.
Isaías 30, versículo 20, afirma que na era messiânica não se esconderá mais do teu mestre, mas os teus olhos verão o teu mestre. E em Isaías 40, versículo 5 diz: e toda a carne verá a ele juntamente. A revelação nunca terá fim na era messiânica, conforme declarado em Apocalipse 21, versículo 24. E as nações dos que forem salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória e honra para ela. Finalmente, Hebreus conecta um trecho em Ageu, capítulo 2, versículo 6, à futura revelação, como está escrito em Hebreus 12, versículo 26. A voz daquele tempo fez estremecer a terra no Monte Sinai. Mas agora ele prometeu, dizendo, em Ageu, capítulo 2, versículo 6, ainda uma vez mais farei tremer não apenas a terra, mas também o céu. A revelação no Monte Sinai aponta para a revelação que os discípulos tiveram e para o fim dos tempos.